O capítulo inteiro não é um capítulo longo, mas é um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje me coube falar sobre os trabalhadores da última hora, o capítulo 20 do Evangelho. A primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é que o Evangelho é um sistema. Kardec escolheu alguns tópicos que não eram tópicos sensíveis, no sentido de causar discórdia, tópicos que eram sobre os quais todas as religiões concordavam para falar. E aí tem um primeiro bloco de informações, lá no começo, que fala de o Espiritismo vir respeitar a lei, assim como Jesus veio respeitar as Escrituras, fala dos princípios do Espiritismo, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos, fala da reencarnação. E agora, nesses blocos 17, 18, 19, 20, esses capítulos, a gente passou pelas bem-aventuranças e a gente está no momento em que Kardec fala para a gente sobre sede perfeitos, assim, como nós teríamos que ser para trabalhar nessa obra do Cristo. Depois, ele fala no capítulo de 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e ele traz várias parábolas falando sobre a responsabilidade que nós temos, quais são os requisitos que nós temos que preencher para poder participar dessa obra. Depois vem a fé transporta montanhas, e aí a gente vai ter que trabalhar esse elemento fé, que é um instrumento para a gente trabalhar em função do Cristo, e aí a gente chega nesse ponto dos trabalhadores da última hora. Então, nós mexemos com identificar os sujeitos no sede perfeito, e mexemos com o que a gente precisa, com a responsabilidade do nosso trabalho, com os instrumentos que nós temos para o trabalho, e agora a gente chega no capítulo em que a gente vai falar sobre o tempo desse trabalho. Então, os trabalhadores da última hora falam sobre o tempo que a gente vai entender que a gente precisa trabalhar, o tempo de ser chamado, o tempo de atender esse chamado e o tempo que Deus espera pela gente, tá? Para que a gente saia todo mundo do mesmo ponto, eu sei que não é, é legal, assim, não é um incentivo ver um texto desse tamanho, mas eu vou ler a parábola e aí depois eu vou fazer os comentários sobre a parábola. Para falar de os trabalhadores da última hora, Kardec escolheu essa parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E, tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros trabalhadores que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a eles: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 1ª hora, encontrou outros trabalhadores que estavam de pé e disse para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupado? E eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. E de vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, chamando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário, cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Qual é o grande problema, digamos assim, dessa parábola?
é porque aparentemente há uma contradição nessa parábola, que seria o fato de o senhor da vinha ter privilegiado aqueles que trabalharam menos em detrimento daqueles que já estavam trabalhando há mais tempo. Só que assim, a gente não pode esquecer que essa foi uma parábola escolhida por Jesus para trazer uma, agora nós estamos chamando de lição, é, para ajudar as pessoas a compreenderem o que era entrar no reino dos céus. Bom, se Jesus foi o Espírito mais perfeito que caminhou sobre a terra, se ele, de certa forma, encarna, se a gente pode falar em encarnar, as melhores qualidades de Deus, a justiça, a bondade, a gente precisa ler e reler essa parábola até compreender o que ela realmente quer dizer. Porque não há injustiça nisso, não há erro no que Jesus falou. Então, o trabalho da gente dessa tarde é compreender essa aparente injustiça e demonstrar que não há injustiça no que está sendo feito. Vamos lá. Por que que Jesus escolheu a figura da vinha? A figura da vinha era muito presente no dia a dia daquelas pessoas para as quais ele falava naquele momento. Era muito presente no dia a dia dos judeus, dos romanos, dos trabalhadores daquela época. Além disso, a figura da vinha, que também foi utilizada pelos espíritos superiores que vieram ditar a codificação, é um elemento que vai ligar o Antigo Testamento, as Escrituras, vai ligar o Novo Testamento e agora nós podemos dizer, vai ligar a terceira revelação, né? A vinha, o que os espíritos falaram para Kardec? Está lá em Prolegômenos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. É a única imagem que tem no livro dos Espíritos, gente, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. E o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, essa imagem da vinha é uma imagem que também remete ao que a gente vai ter que burilar, ao que a gente vai ter que mexer, ao que a gente vai ter que macerar para conseguir o melhor da pessoa. Ele está falando aí que a cepa é o corpo, a cepa é essa linhazinha da onde pende de onde pendem as uvas, e a cepa é o corpo, o que está dentro das uvas, o líquido seria o espírito, e você tem a baga, né? Cada uma das uvinhas ali que precisam ser espremidas ou mastigadas para a gente tirar o melhor que tem dela. Da mesma maneira que nós, quando encarnados, somos submetidos a pressões, somos submetidos a vicissitudes para nós melhorarmos e para nós nos aprimorarmos. Então, a figura da vinha tem esse significado. A vinha é a expressão do trabalho do Criador. Aí não está, peraí, gente. Qual é o convite dessa parábola aqui dos trabalhadores da última hora? Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor da casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse é o momento do convite ao reino dos céus, esse é o momento do convite a um mundo aperfeiçoado, a um mundo melhorado. A gente teve no capítulo 18 uma referência semelhante, que é quando estava lá nas parábolas do festim das bodas, que o Senhor, né, o reino dos céus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas para o seu filho. Então, esse bloco de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está querendo informar para a gente o que é esse reino de Deus, como a gente chega a esse reino de Deus, quem serão os habitantes desse reino de Deus, né? Desse lugar jamais aprimorado, desse lugar de felicidade. Então, o convite dessa parábola é como ingressar no convite nesse reino de Deus. E aí, só para a gente deixar bem claro, quem é o dono da vinha é Deus. E aí eu resolvi identificar Deus como universo. Eu não quis usar a imagem do Senhor barbudo, eu não quis dar uma cara de homem para Deus.
Então, o dono da vinha é Deus, o trabalho dele... Na verdade, a vinha é o universo, né? Digamos que a terra é uma parcela. E quem administra essa parcela? Quem é o administrador dos negócios de Deus nessa parcela que é a terra? É Jesus. E aí, assim, Jesus é o governador do planeta, Jesus é o responsável pelo desenvolvimento do planeta Terra, desde a sua formação como planeta, e vai acompanhar toda a sua evolução. Na parábola, a gente vê a explicação de que esse senhor da vinha saiu muitas vezes para contratar trabalhadores, né? Então, assim, Deus tem os enviados dele por todos os tempos, né? É, quem veio trazer a ideia da unidade? Aí nós temos a imagem de Moisés, que era já um trabalhador de Deus. Depois, na imagem direita, eu só consegui pegar uma imagem dele como santo, é Paulo, né? Saulo de Tarso, que virou Paulo, é um dos comunicadores, também é um dos trabalhadores da seara do Cristo. Nós vamos ter Pedro, todos os discípulos, todos os mártires, como Estevão. Esse que está com o desenho mais amarelado embaixo é Erasto, que era discípulo de Paulo, e tem Agostinho, que está no meio, e esse rapazinho novo é um dos espíritos que se comunica nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um poeta alemão, eu vou arriscar a pronúncia do nome dele, Henry Heine, que vem comunicar que somos nós, os trabalhadores da última hora. Então, assim, Jesus e Deus têm seus trabalhadores das primeiras horas escolhidos há muito tempo e trabalhando pela evolução desse planeta. Mas esses espíritos ainda não concluíram a tarefa. Eis que são necessários os trabalhadores da última hora. E o texto, o capítulo 20, que a gente está estudando agora, fala expressamente: bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Quer nós estejamos recebendo o nosso chamamento nesse momento, nessa encarnação, quer nós já tenhamos em encarnações anteriores nossas recebido o chamamento, mas só agora nós, se formos bons espíritas, se praticarmos aquilo que está previsto lá no Sede Perfeitos, que no fundo, é o cumprimento das leis morais, o cumprimento das leis do Cristo, que é o cumprimento lá do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós formos esses espíritas, porque só assim seremos espíritas, nós somos esses trabalhadores da última hora. Isso significa que nós somos melhores trabalhadores do que, olha só, somos nós, tá? Nós somos melhores do que Pedro, do que Paulo, do que Estevão, do que Agostinho, do que São João, João, do que todos os protestantes que vieram antes de nós, todos os judeus? Não, nós não somos. Nós só podemos fazer isso que nós estamos fazendo agora porque nós temos uma, aspas, vantagem. A vantagem é nós aproveitamos os trabalhos intelectuais daqueles que nos precederam. No texto está falando o homem herda do homem. Eu lembrei dessa frase que eu coloquei embaixo, que é uma frase que é atribuída ao Isaac Newton, porque se eu vejo mais longe, se eu tenho condição de ver mais adiante, é porque eu estou sobre os ombros de gigantes. Já existe todo um conhecimento acumulado que me informa, que me permite partir daí para chegar a outras conclusões, a conclusões que impulsionem esse conhecimento já estabelecido. E isso tudo é para a gente lembrar que nós podemos ser trabalhadores da última hora, mas essa última hora pode ser solidária com as horas anteriores. Vejam vocês, Francisco de Assis é uma reencarnação conhecida do Espírito João Evangelista. Emmanuel é uma reencarnação conhecida daquele senador romano que esteve diante de Jesus, teve a oportunidade de trabalhar com ele para ele, e naquele momento não teve como atender o chamado. Mas o Emmanuel de agora só é o Emmanuel de agora porque aconteceu aquilo lá atrás. O Francisco de Assis só pôde ser o Francisco de Assis porque ele teve as experiências de João Evangelista, ele presenciou Jesus na cruz, entre outras coisas. Ele acompanhou Maria.
Hoje nós só somos o que somos, os espíritas que somos, as pessoas que entendemos esse chamado que recebemos, por tudo aquilo que nossos espíritos viveram anteriormente. Então, a gente tem que entender que o nosso espírito de hoje ele é consequência e ele é solidário com os nós de antigamente, as cristianas de antigamente, as muitas cristianas de antigamente. E esse benefício que eu posso fazer agora para a obra, para a edificação da obra, é um benefício que só é possível por causa dessa universalidade de conhecimento e por essa solidariedade de encarnações. Eu espero que isso fique claro, porque assim, eu achei que foi um conceito bastante interessante que a gente pega nesse capítulo 20. E aí, vocês reparem que ao ler a parábola, todos os trabalhadores dessa parábola, os da hora primeira, os da hora terceira, sexta, nona e da undécima, todos eles estavam na praça esperando o Senhor chamá-los para que eles pudessem ir para a vinha. Qualquer um pode ser trabalhador da última hora? O que eu quero dizer para vocês é que não. Pelo menos você tem que estar pronto e disponível para trabalhar. Porque você pode dizer assim, mas eles estavam ali sem fazer nada, como o senhor da vinha falou em determinado momento. Eles estavam ali à toa na praça esperando ser contratados, mas eles estavam disponíveis. Imaginem vocês que tinham outros tantos trabalhadores que não estavam nem na praça, porque estavam com preguiça de ficar debaixo do sol, porque esses, pelo menos, estavam lá esperando o trabalho. Tinham outros que têm preguiça de trabalhar, e tem outros que, pior do que preguiça, estavam saindo pelas ruas do local fazendo coisas que não eram adequadas à época. Por exemplo, roubando, furtando, enganando. Então, assim, qual é o trabalhador que pode ser da última hora? Pelo menos aquele que esteja disponível para trabalhar, pelo menos aquele que esteja pronto para trabalhar. Se você não estiver nessa condição, nem habilitado para ser trabalhador da última hora você está. Isso significa que você nunca mais vai poder entrar no reino de Deus? Não é isso, gente. Isso significa que você vai ter que se aprimorar, você vai ter que pelo menos estar disponível, você vai ter que pelo menos estar na praça para ser chamado. Porque a todo momento a gente pode ser chamado, a todo momento nós podemos nos aprimorar, mas a gente precisa aprimorar para ser chamado, entendeu? E eu achei interessante um trecho de um texto de Emmanuel em Um Reformador, que ele chamou de Razões para Trabalhar Mais. E aí Emmanuel traz essa explicação para a gente. Que ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, para deixar de aprender, de se aperfeiçoar ou de servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui se não confiasse no nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. E aqui eu já vou trazer um conceito que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, é porque se você estar ainda no planeta Terra, significa que você ainda tem condição de permanecer aqui e colaborar o suficiente para poder seguir nesse planeta Terra. Agora, se a sua vibração, se a sua sintonia de alguma maneira se afastar muito, se você for para muito longe da praça, digamos assim, o planeta Terra vai seguir, a vinha vai seguir e Deus vai te deixar para prestar outros serviços para auxiliar os povos mais bárbaros, digamos assim. Então, assim, a gente tem que tentar andar no mesmo estado vibracional do planeta no qual nós vivemos para nós podermos seguir. Porque essa é a consequência do trabalho dos trabalhadores da última hora. É a edificação de um mundo melhor para quê? Para esses trabalhadores. E qual é o trabalho? Ir para a vinha é uma alegoria, né? Qual é o trabalho que se espera? No slide anterior, eu falo que é a edificação da obra de Deus. A edificação da obra de Deus somos nós nos aperfeiçoando para nós nos aproximarmos dele.
O Erasto, em uma das mensagens do capítulo 20, fala que o trabalho do espírita, que é um trabalhador da última hora, é pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme esses espíritos tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Então, na verdade, o Erasto está falando que é comunicar que existe uma forma da gente se aperfeiçoar, que isso não é aleatório, que não é assim Deus quem quer que nós, um ou outro, nos aprimoremos. Existe uma ferramenta para isso, que é nós nos aprimorarmos. Outro trabalho que nós temos é pregar a palavra divina. E essa palavra divina pode ser desprezada. Aliás, o texto diz que a palavra divina vai ser desprezada, vão fazer pouco do que está sendo dito, mas que é nosso dever tentar explicar qual é a força que nos move daqui para frente, sabendo que a força que nos move é o amor, sabendo que nós precisamos provocar essa modificação pelo amor. E aí eu grifei as palavras pregar e pregai, porque eu não entendo isso como pregar formalmente, como fazer proselitismo, como querer convencer alguém a respeito daquilo que nós acreditamos. Eu acho que o pregar aí é no sentido de praticar. Porque, assim, da mesma maneira que Jesus não veio ensinar o Evangelho, porque Jesus é o Evangelho, Jesus vive o Evangelho, nós, como espíritas, nós não devemos falar sobre o espiritismo, nós não devemos pregar a doutrina espírita, nós devemos praticá-la. Porque aí, se a gente praticar, aqueles que estão no nosso entorno vão perceber que as nossas condutas são completamente compatíveis com o nosso discurso. E aí, se eles tiverem que aprender alguma coisa, é por conta dessa prática associada do discurso e das atitudes, entenderam? E aí, o espírito de Erasto também nos recomenda que nós devemos nos lançar em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, proscrevendo o culto do bezerro de ouro. Então, nós também, como bons espíritas, como edificadores da obra do Cristo, nós devemos entender que nós temos que nos afeiçoar mais às coisas celestiais, às coisas espirituais, e como quebrar as coisas materiais. Quebrar, que eu digo, é o seguinte: dar menos valor, atribuir menos importância para as coisas materiais. Não é que a gente não tenha que se beneficiar do progresso da nossa época. O problema é que a gente não pode acumular, a gente não pode não, a gente não deve acumular, a gente não deve se ligar demais nas coisas materiais a ponto de esquecer as coisas espirituais. E aí ele fala que nós vamos crer sem fazer questão de ver e de aceitar nos fatos da mediunidade, de modo que o grande batalhão de incrédulos vai se dissipar, e ele diz para que nós partamos para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lendas. Então, eu gostaria que vocês raciocinassem a respeito do mundo em que nós vivemos hoje, do mundo, como o Bené estava falando na oração dele inicial, de harmonização, um mundo com 92 guerras em curso, um mundo onde graçam as iniquidades, e o que, que nós podemos fazer dentro da nossa pequenez, mas podemos fazer alguma coisa para auxiliar esse mundo se equilibrar, para a gente poder passar para um estágio melhor. E para coroar tudo isso, veio o Espírito de Verdade na outra mensagem e diz que nós temos que trabalhar juntos. Olha só, o Espírito de Verdade é Jesus. Jesus está dizendo para a gente que a gente tem que trabalhar junto com Ele, unir os nossos esforços aos esforços dele, para que quando Deus chegue, ele encontre acabada a obra, ele encontre essa parcela da vinha dele, que é a terra, aperfeiçoada. E o salário? Qual é o salário que lá na parábola é um denário, né? Que era uma moeda de prata do tempo romano que remunerava um dia de trabalho no campo. Aqui, qual é o salário, na verdade, a que Jesus está se referindo na parábola? O Espírito de Verdade, e aí a gente compreende como Jesus fala para a gente que são felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse,
E aí a gente vai lembrar daqueles capítulos que falam da caridade, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho, e sem outro motivo. A gente trabalha para Jesus e para Deus sem outro motivo senão a caridade. E o que é a caridade? Segundo o Livro dos Espíritos, isso a gente ainda tem que praticar mais, é difícil, mas caridade é benevolência, caridade é indulgência e caridade é perdão. Benevolência, indulgência e perdão para os outros, para quem nos cerca, e para nós também. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar com desinteresse. Olha o que o Espírito de Verdade fala, que os dias de trabalho que nós fizermos dessa forma vão ser pagos pelo cêntuplo do que a gente tiver esperado. Então, vocês imaginem ali aqueles trabalhadores da primeira hora que estavam esperando muito mais, se eles tivessem trabalhado com caridade e desinteressados no pagamento, o que eles poderiam receber? Porque as expectativas eram grandes, é o cêntuplo das expectativas, então seria uma caridade imensa que eles poderiam receber, mas eles não tiveram a compreensão de qual seria a recompensa deles. E essa reclamação dos... Isso me incomodou muito no texto, tá? Assim, quando vem a parte da parábola, eu acho a parte mais difícil de trabalhar, acho a parte mais difícil de tentar conversar, tentar elaborar. A reclamação dos trabalhadores da primeira hora, porque é justamente a aparente injustiça dessa parábola, a aparente injustiça desse texto. O dono da vinha cumpriu o que ele tinha combinado, ele pagou aquele denário. O que estava incomodando eles foi o fato de os outros que chegaram muito mais tarde estarem recebendo a mesma coisa. E eu me lembrei até aquilo que aconteceu recentemente, aquela moça que recolheu o dinheiro necessário para cometer o suicídio, para cometer eutanásia, e aí depois ela, ao invés de cometer o suicídio, cometer a eutanásia, por dor extrema que ela estava sentindo, ela conseguiu um tratamento, o tratamento foi um sucesso, e eis que a reação das pessoas foi criticá-la porque ela tinha pego o dinheiro para uma coisa e tinha usado para outra. Ainda que essa outra coisa fosse viver com qualidade de vida. Vejam vocês o que a felicidade dos outros, o que a saúde dos outros pode incomodar as pessoas, né? E aí a questão é, há possibilidade de aqueles que trabalharam na última hora fazerem tanto quanto os que lá já estavam há mais tempo? Gente, vamos pensar na nossa vida. E vamos pensar na nossa vida como nós tendo sido, nessa encarnação, no nosso dia a dia, os momentos em que nós fomos trabalhadores da última hora e o momento em que nós fomos trabalhadores da primeira hora. Porque, olha só, todos eles têm a vantagem de já terem despertado. Todos eles já foram para a vinha, os da primeira, os das últimas horas. A questão é, você precisa receber o chamamento, você precisa atender o chamamento. Emmanuel tem essa frase que eu achei muito bonita quando eu li no texto dele, que é preparar a acústica da alma para o chamamento. Porque a gente muitas vezes fica esperando ou algo maravilhoso ou algo óbvio, tipo um toquezinho no ombro. Ô, Cristiana, vamos lá trabalhar na obra do Senhor? Ô, Isabela, vamos lá edificar o reino dos céus. Não é assim, gente. E muito pelo contrário, muitas vezes o nosso chamamento chega nos momentos de dor, quando a gente está diante da perda de um ente querido, quando a gente está diante de uma doença, quando a gente está diante de uma perda de emprego. São nesses momentos em que, às vezes, a gente se volta um pouquinho para dentro e que a gente percebe que estão querendo comunicar algo com a gente já tem um tempo e que a gente está deixando passar. Então, assim, esse despertar, esse chamamento, todo mundo já atendeu. Ok, todos os trabalhadores. Agora, a questão é a seguinte: não basta você atender o chamamento, você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que atuar nessa melhora sua, que vai repercutir na, memória da na melhora da sociedade, vai repercutir na melhora do planeta. E aí, realizar o trabalho, aí a gente tem que avaliar o que é quantidade e o que é qualidade. Porque aqueles trabalhadores da primeira hora,
podem e foram importantíssimos, e eles, inclusive, tinham menos ferramentas, porque você veja, nós espíritas, digamos assim, trabalhadores da última hora, nós temos o espiritismo, que é a chave de um monte de coisa para a gente compreender o que Jesus falou. Aqueles trabalhadores talvez tenham se demorado mais, inclusive porque eles não tinham o instrumental necessário. Mas olha só, pode ser também que eles tenham chegado na vinha, passou uma borboleta, eles se encantaram com a borboleta e foram. Eles perderam o objetivo do trabalho. Pode ser também que eles tenham ido para lá e resolveram brigar com outro companheiro de vinha. Pode ser também que eles tenham ido para lá e não tenham entendido qual era o trabalho que eles tinham que fazer. Então, por que que a paga, por que que a remuneração é a mesma para o trabalhador da primeira ou da última hora? Porque todos os trabalhos são importantes. Que não importa quanto tempo você trabalha, o que importa é o quanto, a intensidade do seu trabalho, o afinco do seu trabalho e a eficiência do seu trabalho. E concluir o trabalho, porque quantas vezes, quantas pessoas nós conhecemos, ou quantas atividades nós mesmos não fazemos, que a gente faz e a gente não conclui. Gente, fazer o trabalho e não concluir, às vezes resulta na perda do trabalho. Então, às vezes, é necessário vir um trabalhador da última hora para fechar aquilo. Sem o fecho, não vai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses trabalhadores da primeira hora que exigem uma paga diferente, porque, na verdade, às vezes o que eles estão querendo é um reconhecimento, às vezes o que eles estão querendo é um bem material, e se é isso que eles queriam, eles já receberam. É, eles já eles não eram desinteressados, como eu falei que era um requisito para esse salário. O devotamento que eles têm ao trabalho é apenas aparente, porque não é um devotamento à obra de Deus, é um devotamento às necessidades de cada um, às necessidades individuais deles. E aí, a última palestra que eu fiz no mês passado foi Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nessa palestra, que fala lá do festim das bodas, tem uma questão muito interessante, porque assim, a parábola de lá fala nas vestes nupciais. Você tem que estar preparado para poder trabalhar nesse reino de Deus. Você tem que estar dando mais valor para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Você tem que estar com as vestes nupciais. E o que são as vestes nupciais? A pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Como é praticar a lei segundo o Espírito? É fora da caridade não há salvação. Fora daqueles elementos de benevolência, de indulgência, de perdão, não tem como a gente progredir como humanidade. E se os trabalhadores iniciais tivessem realmente entendido e cumprido bem a tarefa deles, qual seria a recompensa que eles recebiam? Olha o que o Espírito da Verdade diz para a gente no texto aí do capítulo 20. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que Jesus e Deus, vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Gente, o prêmio por você trabalhar bem na seara de Deus é trabalho. Mas a questão é, esse trabalho a gente vai fazer com tanta boa vontade, com tanta caridade, tão dentro das leis, que a gente vai se sentir bem com isso. E aí, como eu tive que ler o Prolegômenos por causa da vinha que aparecia, olhem um trecho da mensagem, porque o Prolegômenos é assinado por João Evangelista, por Agostinho, por Vicente de Paula, pelo Espírito de Verdade, e eles assinam um texto que está dito o seguinte, para Kardec: é com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Então, a recompensa do Kardec era o trabalho bem feito. E aí o trabalhador da primeira hora está lá, estendendo a mão, esperando mais denário. Não é denário que vai vir, não é dinheiro, não é bem material, não é reconhecimento. É trabalho, gente. Trabalho na edificação do reino de Deus. E aí, essa questão da última hora e dos últimos serão os primeiros, eu acho
é difícil, né, é meio enigmática, mas tem muita gente que já trabalha isso. Eu adotei a interpretação que fala da nossa evolução planetária, porque você pode pensar em trabalhadores da última hora e encarar a existência é uma vida, e aí aquelas fases da vida de uma pessoa, a infância, a adolescência, a maturidade, a senilidade, senectude, né, que eu acho que fala corretamente. Então você vai vendo assim, a última hora você pode olhar para esse momento de senectude. Você pode também olhar para um espírito e assim entender a última hora como as encarnações mais recentes, digamos, dele, né? Porque cada encarnação seria uma hora, seria um momento. Mas muitas pessoas tratam da última hora desse texto, e eu acho que é bastante interessante por conta desses trechos que eu extraí do capítulo 20, falando da última hora do nosso planeta. Eu até convido vocês a ler, tem lá a carta, a segunda carta de Pedro, tem algumas referências que são feitas na Gênese mosaica, que falam de tempo, que falam de momento, mas assim, para o nosso trabalho de hoje é importante a gente entender o seguinte: nós estamos nas últimas horas que precedem a grande transformação. Sendo a grande transformação o momento do nosso planeta, de passagem dele, desse mundo de provas e expiações no qual a gente vive, para um mundo de regeneração. Então, assim, a gente vai ter que fazer nesses próximos 30 e poucos anos o que talvez não tenha sido feito com tanta eficiência, às vezes por falta até de condição para isso, nos últimos 6.000 anos. E quem tiver curiosidade vai entender, por favor, estudar e se aprofundar para compreender esses ciclos, que na realidade a gente está falando de ciclos, né? É, a gente está, nós somos espíritos encarnados num planeta que está no momento de passagem. E nós precisamos sintonizar a nossa vibração com a vibração desse planeta para que a gente possa prosseguir com ele. Se nós não conseguirmos isso nessa encarnação, não é o que a gente quer, mas a gente vai ficar e a gente vai ter função também para ajudar em outros planetas. Mas o que Erasto falou? Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. O velho mundo somos nós, o velho mundo é o mundo de provas e expiações. E jogar no nada o conjunto de iniquidades terrenas. Então, assim, nós precisamos ajudar a chegar no mundo mais equalizado. O mundo mais equalizado, um mundo em que o bem já prepondera em relação ao mal, porque assim, não é um mundo feliz, um mundo de regeneração é um mundo em que o bem prepondera sobre o mal, mas o mundo não é completamente bom ainda. Para chegarmos nesse mundo onde o bem prepondera, a gente tem que estabelecer uma forma de dar fim às iniquidades terrenas, de modo que as nossas próximas gerações, que podemos ser nós mesmos, reencarnados, só saibam dessas iniquidades se for como lenda, né? Foi isso que o Espírito falou. E depois vem o Espírito de verdade e fala: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A transformação da humanidade é a modificação do planeta Terra para um mundo melhor. E para encerrar, a gente deve pensar o que é a vinha, o que é esse reino dos céus. E aí a gente já viu no trecho de Emmanuel, lá no Reformador, que o reino dos céus é o planeta Terra, mas é um planeta Terra modificado para uma condição melhor. E aí, Emmanuel nos diz em Pão Nosso, no capítulo 19, o nome desse texto é Vinha, e ele é um comentário justamente sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. O Emmanuel fala que a terra é a vinha de Jesus. E aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, porque Jesus formou o planeta Terra, e assistimos às transformações das criaturas. E aí, a gente pensando em transformação das criaturas, a gente pode pensar na transformação daquela uva, daquele líquido
em algo espiritual, em burilar, às vezes até massacrar para a gente poder encontrar o nosso melhor, tá? E essas criaturas que de experiência em experiência se lhe integram no amor divino. Então, a grande necessidade da gente é a gente se juntar a Jesus e trabalhar com ele na edificação de um mundo melhor, né? E, para concluir, é, a gente fica pensando, né? Se nós realmente, por sermos espíritas, somos esses trabalhadores da última hora. E a gente tem que prestar muita atenção no que é esse sermos espíritas. Sermos espíritas é praticar conforme Jesus falou lá no Novo Testamento, é compreender as leis morais que Kardec trouxe para a gente, na parte terceira do Livro dos Espíritos. Sobretudo, nós temos que, como espíritas, como humanos, sermos espíritos despertos, lúcidos, atentos, prontos a auxiliar Jesus nesse caminhar, nessa obra. Assim, a gente tem que estar preparado para ajudar na aurora, que eu acho essa palavra linda, assim, eu acho que é isso que a gente vai ter agora na frente. A gente tem que estar pronto para ajudar Jesus a, na aurora do mundo de regeneração, ter com quem trabalhar. Então, essa é a reunião dos conhecimentos que eu pude trazer na tarde de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira a trabalhar com essa parábola dos trabalhadores da última hora. Gostaria de dizer que são os últimos a trabalhar e os primeiros a entrar no reino dos céus, e por isso os últimos serão os primeiros. E uma boa tarde para todos. Obrigada pela paciência de me escutarem.